Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Eu sou a Kelly Castro e farei a apresentação do programa hoje. O programa de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. O assunto vai ser certificação síndico 5 estrelas e quando eu falo que ele vai ser um pouquinho diferente é porque eu serei a apresentadora e o Ricardo Carpati, que é o apresentador do programa, hoje será entrevistado. Hoje os convidados do programa são Ricardo Carpati, idealizador do programa Síndico 5 Estrelas, e Gustavo Moretti, Síndico 5 Estrelas. Ricardo, por que a necessidade da certificação Síndico 5 Estrelas? Kelly, a gente tem uma dificuldade hoje no mercado que existem muitos síndicos que se dizem profissionais, nem todos são profissionais. Eu separo entre síndicos remunerados e síndicos profissionais. Os remunerados são aqueles que cobram para ser síndicos, mas que não têm a capacidade do profissionalismo, não têm conhecimento, não estudaram, então são apenas remunerados. E realmente os profissionais, que são pessoas como o Gustavo, por exemplo, que se dedicaram, fizeram cursos, estão se aprimorando para serem síndicos. Então, hoje, a demanda de síndicos, a demanda de cursos, então existem cursos ótimos e existem cursos muito ruins. Então a pessoa sai com certificado de síndico profissional num curso de qualidade ruim, onde ele teve 4 horas de aula, ele não é um síndico profissional. Mais uma vez, ele está se vendendo como um síndico remunerado. Então a ideia do nosso projeto, que demoramos 3 anos para colocar em prática, que teve a fiscalização, que teve toda a auditoria da Fundação Vanzolini, que é a principal certificadora do Brasil. É garantir que quem passar, quem realmente for um síndico 5 estrelas certificado, ele tem total conhecimento e capacidade de gestão para ser síndico do condomínio que essa pessoa ou que esse grupo quer contratar. Então, o principal intuito disso tudo foi selecionar os melhores síndicos do mercado. O principal intuito foi mostrar e comprovar que se o contratante contratar esses síndicos, ele vai ter um profissional capacitado para fazer a gestão. Obviamente que pode ser que tenham outros síndicos que não fizeram a prova ou que não passaram na prova por algum motivo, que também são capacitados. Mas esse grupo que hoje é 44 e agora vai ter a segunda leva de provas em agosto, vai se tornar 100, 120, não sei exatamente, são os síndicos que eles podem contratar com segurança e com toda a certeza de que são pessoas capacitadas para fazerem a gestão do condomínio de maneira eficaz. Entendi. E essa prova vai acontecer só aqui em São Paulo ou em mais estados? São Paulo, Brasília e Florianópolis. Dia 24 de agosto, segundo ciclo de provas, São Paulo, Brasília e Florianópolis. Gustavo, você que realizou a primeira prova e foi aprovado, qual foi o nível de dificuldade que você achou nessa prova? Bom, a prova estava bem complexa, né? Achei uma prova bem trabalhosa de se fazer, né? Tanto é que o tempo que nos deram para executar a prova foi um tempo ali no limite, né? Não tinha muita margem para ficar demorando e as perguntas eram bem realmente difíceis de serem respondidas. Exige um nível de conhecimento bem avançado, né? E caem muitas questões técnicas do dia a dia, né? Que as pessoas que não atuam na área realmente vão ter um pouco de dificuldade para responder. Pegar um gancho aqui no que o Gustavo falou, realmente é isso. A gente fez um curto espaço de período, de tempo, curto. A gente tem 4 horas, né, de prova. Eu digo curto porque são 80 questões mais 3 dissertativas. Mas a ideia é essa, que a pessoa consiga responder de maneira objetiva, porque se você dá um prazo muito maior, a pessoa começa a raciocinar e entrar numa linha de raciocínio de coerência. E não é esse, é para mensurar conhecimento. Segundo o que a USP nos instruiu, do que a Fundação Vanzolini nos instruiu, é de que a prova deveria ter 4 horas para esse número de questões, para que eles fossem realmente mensurado o conhecimento desses profissionais. O Gustavo, me recordo, quando ele finalizou a prova, na semana seguinte, acho que eu falei com ele, ele estava muito apreensivo, que ele falou que foi muito, que ele acho que terminou foi um dos últimos a entregar a prova, né? Se não falha a memória. Isso, é porque assim, tivemos que fazer coisas que na prática, no dia a dia, a gente não acostuma fazer, né? Que é redigir um edital, né? Redigir uma convocação.
que hoje em dia, com a praticidade, com o apoio da administradora, a gente acaba se acostumando, né? Mas na hora da prova teve que fazer a ata, redigir um edital, então isso leva um pouco de tempo para fazer. Isso é uma coisa que muitos síndicos me questionaram, por que eu preciso fazer uma ata ou fazer uma convocação se eu tenho uma administradora de condomínios para fazer isso? E a resposta é, de quem é a responsabilidade? É minha, do síndico. Então você precisa saber fazer. Então a prova tem 2 principais focos. Primeiro, saber controlar as empresas que você contrata para trabalhar. No caso, a administradora de condomínios, a terceirizada, o jurídico, a contabilidade, você precisa controlar essas empresas, porque a responsabilidade é sua. Você terceiriza as funções administrativas, não as responsabilidades. E a segunda é tomar as decisões corretas. É ter a capacidade de avaliar, de analisar o que está acontecendo e tomar as decisões corretas. Então a prova teve esses 2 viés principais. E como você estudou para a prova, Gustavo? Quanto tempo antes? Você acha que a parte teórica, através de cursos, foi melhor? Ou a sua vivência já do dia a dia ajudou mais? Então, a prova é muito mesclada, né? Tem muitas questões que no dia a dia, tinha uma questão, por exemplo, que era uma questão de pintura de fachada. E como eu estava atravessando num dos condomínios um processo de pintura de fachada, estava bem fresco na minha memória, questões sobre isso que caiu. Eu li rapidamente o Código Civil, que é onde fala da lei dos condomínios, e também eu tenho conhecimento em outras áreas, área de departamento pessoal, né, de outra formação que eu tenho, que isso ajudou muito a me preparar para essa prova. Foi com muito tempo de antecedência ou não? Eu comecei a estudar um mês, mais ou menos, de antecedência, dando uma revisada nas apostilas dos cursos, né? Dando uma olhada no Código Civil. Deixa eu pegar até um gancho, mas é uma coisa que você falou, cursos. Você é uma pessoa que está sempre, eu te conheço dos cursos da Gabor, das palestras, você está sempre realizando cursos, palestras, né? Isso é uma forma de estar se mantendo atualizado e estudando. Nos cursos a gente acaba não só aprendendo a teoria que é passada nas aulas, mas também discutindo a prática do dia a dia com os demais síndicos, e isso acaba ajudando muito também. Ricardo, de que maneira você acha que a certificação Síndico 5 Estrelas mudou o cenário condominial? Kelly, eu acredito que está alterando. Há 10 anos atrás, nós tínhamos menos de 1%, bem menos de 1% de síndicos profissionais atuando nos condomínios em todo o Brasil. Hoje a estimativa se fala em 10, se fala em 15, se fala em 20, mas só se a gente pegar em 10, que é um número pessimista, 10%, a gente está falando só na Grande São Paulo, mais de 4 mil condomínios administrados por síndicos profissionais. Do mesmo jeito que o curso mudou, lá atrás, o curso de síndico, poucos síndicos tinham. Hoje é uma exigência do mercado. Não se contrata um síndico que não tem curso, ou raramente se contrata um síndico que não tem curso de síndico profissional. E agora a certificação. Hoje, a gente já tem mais de 10 mil acessos por mês atrás de síndicos certificados, que hoje são 44, no nosso site. Então, o segmento condominial está entendendo que, se contratar síndicos com a certificação, ele vai ter uma garantia de que esse síndico é capacitado. E a chance de sucesso da gestão vai ser muito maior. A gente tem procura do Brasil inteiro, hoje a prova é feita em 3 cidades, 3 estados, mas a gente tem procura do Brasil inteiro, tem síndicos que vêm da Bahia, síndicos que vêm de Aracaju, síndicos que vêm de Belo Horizonte, para serem certificados, e demanda por esses síndicos para a contratação. Então, o que está caminhando do mesmo jeito que há 10 anos atrás se contratava síndicos sem um curso específico que não tinha, hoje é raro isso acontecer. O que a gente acredita é que nos próximos meses ou no próximo ano vai ser raro contratar um síndico sem uma certificação, como a certificação Síndico 5 Estrelas, onde demonstra que esse síndico tem total conhecimento e capacidade de gestão. Assim, quando você quer um profissional de conhecimento de inglês, com fluência de inglês, você existe uma certificação de Cambridge ou de Harvard, assim como você quer um profissional que vai trabalhar em mídias sociais ou que vai trabalhar, existem certificações específicas dessas mídias. Então, eu acredito que esse é a grande mudança que está em processo. Entendi. E você, Gustavo, você conseguiu ter mais contato de condomínios contratantes depois da certificação? Assim, com a divulgação que vem sendo feita também através do site Síndico 5 Estrelas, eu tenho tido bastante consulta de propostas para sindicância profissional.
Legal. Uma coisa já agregando, a gente, e o Gustavo está aqui para colaborar com a minha afirmação, a gente dá todo esse suporte, não só no site, mas a gente faz divulgação, a gente cria peças publicitárias para eles se inserirem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, a gente coloca eles em evidência em alguns programas, eles estão num programa da Conde TV, onde eles fizeram dicas para síndicos, então a gente está mostrando para o segmento quem são os síndicos 5 estrelas. Quando tem requisição de entrevistas das rádios, das televisões, dos jornais, a gente indica esses síndicos. Então, um dos nossos papéis é transformar esses síndicos também referências aos olhos do segmento, onde eles possam olhar, entrar no site e achar esses síndicos, mas também podem ver nas mídias sociais, ou num programa na Conde TV, ou num jornal, quando sair um assunto sobre condomínio, quando precisar de um síndico especialista. Você sentiu essa diferença nos processos? Que sim, porque o currículo é fundamental, né? Não só os cursos que você apresenta, né? A forma de apresentar a proposta, tudo isso é muito válido, né? Na hora da contratação. Eu vou pegar um gancho aqui, você sabe bem isso. Quando a gente começou com o curso de síndico, a gente teve algumas rejeições, né? Ou posso chamar até entre aspas, de boicote de algumas empresas, dizendo que não era necessário fazer o curso de síndico e que não era importante. E hoje a gente tem quantas pessoas correm para a nossa empresa para fazer o curso porque é uma exigência das administradoras ou dos corpos diretivos. A mesma coisa também aconteceu e vem acontecendo agora, já perdendo força, porque já deu certo, né, a certificação, mas tivemos boicotes, tivemos infelizmente eras de fake news, né, de que não funcionaria, de que o Ricardo estava vendendo o certificado. E aí perguntar para os 44 quanto eles se esforçaram para conseguir, demorou acho que umas 3 semanas para sair o resultado oficial, e eu lembro que o Gustavo, já tem um relacionamento com ele de tantos eventos, de tantos cursos, quanto nervoso ele estava, porque ele estava em dúvida, não foi o seu caso, se você tinha feito a pontuação ou não, que você ficou em dúvida no gabarito. Isso. Então é desvalorizar quando esses concorrentes ou quando esses grupos querem desvalorizar, eles estão desvalorizando o síndico, né? E a gente tem que unir forças. A certificação veio para agregar. Se for criada, e deve ser criada, como foram criados cursos de síndicos, tem que ser para agregar. E uma nova certificação não vai ser uma coisa que vai destruir a nossa certificação. Então, o nosso objetivo é melhorar o segmento condominial, consolidar o segmento condominial e dar força principalmente para o síndico, como o Gustavo, para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, ele continue sendo síndico, ganhando uma remuneração que hoje é interessante e que seja respeitado no segmento de trabalho como uma profissão que agrega valor a todos que estão envolvidos. Ricardo e Gustavo, agora a gente encerra o primeiro bloco e no segundo bloco voltaremos falando sobre dicas para a prova. Até sexta-feira.